Acronym, pode haver realmente uma cláusula secreta que libertaria Hamilton da Ferrari. No vídeo de hoje, precisamos falar sobre esse assunto das declarações de Günther Steiner que causaram muita discussão sobre uma possível aposentadoria antecipada de Hamilton. Vamos ver os dossiês levados à Ferrari, como está o desenvolvimento do carro de corrida e também precisamos falar sobre a Mercedes, as declarações de Toto Wolff e também de Emerson Fittipaldi, que se pronunciou sobre Verstappen. Antes de começar, por favor, deixe um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. A temporada de estreia de Lewis Hamilton com a Ferrari não está indo como esperado. O 7 vezes campeão mundial chegou a Maranello com expectativas altíssimas e uma repercussão midiática sem precedentes, mas após apenas 14 corridas, a realidade é bem diferente. Charles Leclerc é claramente mais incisivo na pista e os resultados de Lewis não estão justificando as previsões iniciais. No entanto, por trás das dificuldades esportivas há um elemento contratual até agora pouco conhecido que pode mudar o futuro do número 44 na Fórmula 1, ou seja, uma cláusula secreta em seu contrato com a Ferrari. Os números falam por si. Em 2025, Leclerc já conquistou 5 pódios com o vermelho, confirmando sua constância e capacidade de se adaptar à SF25. Hamilton, por sua vez, obteve apenas uma pole position e uma vitória na Sprint Race na China. Até hoje, seu único momento de glória na temporada. O restante do ano foi marcado por desempenhos alternados com dificuldades em manter o ritmo de corrida e acompanhar o ritmo do companheiro de equipe. Não por acaso, em uma de suas declarações pós-GP mais discutidas, Hamilton até ironizou a possibilidade de trocar de piloto na última corrida em Hungaroring, após as qualificações, depois que Leclerc conquistou a pole position porque não conseguia acompanhar o ritmo de Charles. De acordo com o relatado pelo Gazeta dello Sport, o contrato de Hamilton com a Ferrari expira no final de 2026, mas contém uma opção para um terceiro ano. E aqui chega o ponto crucial. A ativação dessa opção está totalmente nas mãos de Hamilton. Em outras palavras, será o próprio Lewis a decidir se continuará com a Ferrari até 2027 ou encerrará o capítulo antecipadamente. A equipe, por sua vez, sempre disposta a acompanhá-lo. Independentemente do que acontecer, pode ter sido uma declaração interna. Mesmo que os resultados esportivos não cheguem, Hamilton permanece um investimento estratégico. Seu nome na Ferrari é um imã para patrocinadores e parceiros comerciais, capaz de garantir visibilidade e retornos econômicos enormes. Por um lado, portanto, a Ferrari vê em Hamilton um ativo comercial de valor incalculável. Por outro lado, também há a questão do desempenho. Precisamos dizer isso claramente. Se a disparidade com Leclerc aumentar, a pressão interna e midiática pode levar Lewis a considerar seriamente uma saída antecipada. O cenário é claro. Se nos próximos meses Hamilton conseguir recuperar ritmo e confiança, poderá considerar a extensão até 2027. Caso contrário, a frustração continue crescendo. Podemos assistir a uma despedida já no final de 2025 ou em 2026. Em um ano já complicado para a Ferrari, a cláusula secreta adiciona um elemento de incerteza a mais. O destino da parceria Hamilton-Ferrari não será decidido apenas pelos resultados técnicos, mas principalmente pela vontade do campeão inglês de prolongar. Por ora, o cavalo rampante parece pronto para mantê-lo, apesar de os resultados não chegarem, mas na Fórmula 1, sabe-se, as coisas podem mudar muito rapidamente e, neste caso, será apenas Hamilton a escrever o último capítulo de sua carreira em vermelho. Segundo Günther Steiner, ex-chefe de equipe da AS, que é uma voz concreta e franca sobre o futuro dos pilotos, parece que Hamilton pode considerar seriamente a hipótese de uma aposentadoria antecipada no final de 2025. Sua decisão, porém, não chegará imediatamente, ele decidirá após a pausa de verão. Isso é o que disse Günther Steiner. Sabemos, Hamilton começou 2025 com um objetivo claro: levar a Ferrari de volta ao topo. Nesta primeira parte da temporada, vimos lampejos de Lewis, que teve muitas dificuldades na classificação, onde frequentemente foi eliminado no Q1 ou até no Q2, ao contrário de Leclerc, que conseguiu chegar ao Q3, o que complicou a corrida de Hamilton, que sempre precisou fazer ultrapassagens. Às vezes ele conseguiu, pense por exemplo na Bélgica, outras vezes teve mais dificuldades, como na Hungria, onde a frustração da mídia explodiu após as qualificações, levando-o a se autocriticar dizendo: talvez a Ferrari mereça outro piloto. Mas sabemos que são momentos intensos aqueles que se vivem após as sessões, especialmente após uma classificação decepcionante. Portanto, aquelas expressões ditas a Hamilton foram um momento de frustração que emergiu. O próprio Hamilton sabe que é fundamental na Ferrari e que oferece esse valor agregado. Ele é um piloto muito forte, talvez não esteja no auge de sua carreira, mas ainda assim é um 7 vezes campeão mundial. Então, na minha opinião, a força que Hamilton tem dentro de si também o impulsionará a continuar na Fórmula 1. Talvez a hipótese de uma aposentadoria antecipada também tenha sido considerada, mas ela foi imediatamente descartada ao ver que no próximo ano eles irão dirigir outros carros, haverá novas regras e, portanto, um estilo de pilotagem diferente. Isso é algo que precisa ser superado. Mas vamos ouvir exatamente o que Günther Steiner disse. No papel, Hamilton está ligado à Ferrari até 2026 com uma opção para 2027. Mas isso no circo não significa garantia de permanência. Os contratos podem ser rescindidos, modificados ou interrompidos se as condições mudarem.
Steiner diz claramente que isso não é inútil, mas ele não está entregando o que se esperava, e continua insatisfeito e a pressão é enorme. Na comparação direta, Leclerc é superior. Eu tinha dito que a ideia era dar tempo até o verão, mas até agora ele não atendeu às expectativas. Para Steiner, nem a idade faz a diferença nem a qualidade absoluta do carro. Gunter disse: um grande piloto deve se adaptar ao que está disponível sem procurar desculpas. E se muitos se perguntam se a passagem pela Ferrari foi um erro, Gunter Steiner responde de forma direta: não se pode saber como teria sido na Mercedes, talvez teria tido os mesmos problemas. De qualquer forma, foi uma escolha corajosa e válida. Se não der certo, pelo menos poderá dizer: eu tentei. E Hamilton não é um piloto como os outros, é uma ícone global, é uma marca por si só com interesses que vão da moda à música, passando por projetos empresariais, e isso pode facilitar sua saída da Fórmula 1. Ao contrário de outros pilotos, ele não precisa da Fórmula 1 como plataforma para sua imagem. Isso segundo Gunter Steiner. A pausa de verão será decisiva, ele poderá voltar mais relaxado, obter melhores resultados ou resultados ainda piores. E nesse caso, eu vejo capaz de dizer no final do ano: acabou, não posso fazer isso de novo por mais um ano. Em uma temporada em que Leclerc chegou muito perto de vencer com o SF25, Hamilton precisa provar que ainda é o líder capaz de levar a equipe à glória, porque se até um 7 vezes campeão do mundo começa a pensar: chega, desisto, isso significa que algo profundo não está funcionando. Mas também precisamos dar um passo à frente, precisamos ver como Hamilton está se preparando para 2026, qual é o cenário na Fórmula 1 com o novo regulamento e, sobretudo, qual é a coesão presente dentro da Ferrari. O novo ciclo técnico está nascendo entre muitas incertezas. A FIA já modificou o regulamento 13 vezes até julho, sinal de que a redação inicial apresentava falhas importantes. Todas as equipes estão trabalhando ao máximo, tentando interpretar uma regulamentação em constante evolução. A Ferrari está se movendo de forma silenciosa, mas determinada. O foco da mídia está quase todo nas unidades de potência e não poderia ser diferente. O salto tecnológico será enorme, mas a vermelha não está negligenciando outra frente crucial, a aerodinâmica. Dos paddocks de Spa e Budapeste vêm confirmações. A gestão dos fluxos e a eficiência aerodinâmica serão tão decisivas quanto o motor. Além disso, nos testes no simulador, Alexander Albon antecipou um cenário preocupante. Os pilotos terão que sacrificar parte de seu talento puro para se adaptar a um novo estilo de pilotagem baseado nas borrachas e não apenas no desempenho máximo. Frederic Vasseur também permaneceu para garantir continuidade técnica e metodológica. No setor de motores, a equipe de Enrico Gualtieri optou por uma abordagem discreta, longe dos holofotes. A Mercedes continua sendo a favorita para a nova era, mas a Ferrari não fica atrás da Brabham. Após um começo complicado e a era híbrida turbo, o setor de motores da Ferrari deu um salto de qualidade enorme e agora busca surpreender com uma Power Unit refinada e de alto desempenho. Segundo Vasseur, a Ferrari subestimou a situação de Lewis, enquanto Hamilton superestimou o nível da SF25, convencido de encontrar um carro já pronto para vencer. Na verdade, o veículo ainda possui muitas limitações. A adaptação do britânico foi mais difícil do que o previsto, e a ideia muito difundida de que a Ferrari estava projetando o monoposto sob medida para Hamilton mostrou-se falsa. Na Fórmula 1, nenhuma equipe constrói um carro pensando exclusivamente em um piloto. Claro que se ouvem os feedbacks, e detalhes marginais podem ser ajustados, mas o projeto nasce para maximizar o desempenho absoluto, não para agradar um estilo de pilotagem específico. E a SF26 não será uma exceção. De fato, o regulamento de 2026 prevê novidades drásticas. E pensar que a SF26 possa ser feita sob medida para Hamilton é um erro conceitual. As indicações de Lewis sobre o que quer e o que não quer são úteis, mas não determinantes na definição de um monoposto totalmente novo. Assim como na Leclerc, para Hamilton também contará a adaptação. Será o piloto quem precisará moldar seu estilo de pilotagem para extrair o máximo do pacote técnico e não o contrário. Os engenheiros na Ferrari estão estudando cada detalhe do regulamento para encontrar margens de vantagem em 3 áreas-chave: propulsor, aerodinâmica e mecânica. O papel do piloto, embora continue importante, mudou hoje e o verdadeiro comando do projeto está nos dados, nos simuladores, nas simulações CSD, não mais nas sensações na pista. E enquanto de um lado temos a responsabilidade de gerenciar a situação de Hamilton, de projetar a SF26 para o próximo ano, do outro lado temos a Mercedes que, após conquistar vários pódios com Russell, após reintroduzir a suspensão anterior, e não a nova que também usaram no Canadá. Vimos um crescimento claro da Mercedes V16 na Hungria, mas mesmo assim Toto Wolff afirmou que irão parar com as atualizações. De fato, a temporada de 2025 da Mercedes termina aqui, pelo menos no que diz respeito ao desenvolvimento. Toto Wolff declarou isso abertamente. A V16 não receberá mais atualizações significativas e o foco será inteiramente no projeto de 2026. O objetivo é aproveitar ao máximo o que se tem disponível nessas últimas corridas e, principalmente, não repetir os erros cometidos no projeto dos últimos carros de corrida. Toto Wolff e seus engenheiros sabem bem disso. Um dos principais problemas dos últimos anos foi o envolvimento emocional excessivo nas decisões técnicas que, na prática, não funcionavam.
Um exemplo claro é o fracasso conceitual do projeto Zero Pod 2022 e 2023. No papel, deveria ser a revolução aerodinâmica que colocaria a Mercedes de volta ao topo, mas na realidade, trouxe apenas frustração e resultados decepcionantes. A equipe insistiu por muito tempo em uma ideia errada, alimentada pelo desejo de demonstrar que poderia funcionar. Na Fórmula 1, porém, perseverar na direção errada significa presentear os adversários com meses e pontos. Mesmo em 2025, um episódio semelhante influenciou a temporada. Em Imola, a Mercedes introduziu uma nova suspensão traseira com o objetivo de aumentar o efeito anti-levantamento na frenagem, estabilizando o eixo traseiro e reduzindo o travamento das rodas. Teoricamente, a ideia era boa, mas na prática gerou o efeito oposto: menos estabilidade, menor confiança dos pilotos e dificuldades em circuitos técnicos como Silverstone, Spielberg e Spa. O problema é que o sucesso de Russell em Montreal iludiu a equipe, mas esse é o único circuito atípico com frenagens em retas e ausência de curvas de alta velocidade, condições ideais para mascarar os limites da nova suspensão traseira. O caso da suspensão revelou um problema mais amplo: a fraca correlação entre os dados das simulações e o comportamento real na pista. A Mercedes investiu recursos enormes nos modelos digitais, mas mais de uma vez esses produziram previsões enganosas. O próprio Toto Wolff admitiu que, em certos casos, a equipe precisou voltar ao mundo analógico para entender realmente o que estava acontecendo na pista. No final, a suspensão traseira foi removida antes do GP da Hungria como sinal de uma reprovação clara, mas já era tarde demais. Tempo, energia e desenvolvimentos foram gastos em uma solução que não cumpriu as promessas. É por isso que Toto Wolff decidiu arquivar a V16 e concentrar tudo no 2026, onde o regulamento técnico, ainda em evolução, oferecerá uma nova oportunidade de voltar a ser competitivo. A lição para a Mercedes é clara: na Fórmula 1, o progresso não pode se basear no relógio, na vontade de fazer uma ideia natal funcionar a qualquer custo. É preciso frieza para reconhecer os erros a tempo, parar e recomeçar. Em 2026 será o verdadeiro teste de resistência, mas se a Brackley não conseguir preencher a lacuna entre simulações e pista, o risco é repetir o roteiro das últimas temporadas com mais um ano para arquivar cedo demais. E a decisão da Mercedes de arquivar o projeto do V16 foi acertada, pois agora é preciso focar apenas em 2026. Eles têm dois pilotos, um relativamente jovem Russell e o outro, Kimi Antonelli, que é um piloto muito jovem rookie, que estreou este ano na Mercedes oficial. É importante maximizar o desempenho de ambos, tornar o carro mais manejável, pois esse é um problema recorrente da Mercedes há algum tempo, que não tem aderência na traseira, primeiro com a Mercedes sem sidepods, depois com a suspensão traseira modificada. Muitos erros cometidos na pista que fizeram a Mercedes perder tempo no desenvolvimento, ficando para trás em relação aos demais. De fato, se vamos criticar tanto a Ferrari, porém, apesar de tudo, a Ferrari traz atualizações que funcionam para a pista. Ao contrário, a Mercedes teve uma atualização que deve ser rejeitada. Para a Ferrari, certamente, o objetivo é conquistar o segundo lugar no campeonato de construtores. A Mercedes certamente deixará esse lugar para a Ferrari, pois não tem as cartas na manga para lutar na frente. O carro precisou voltar atrás e, portanto, não será tão competitivo quanto a Ferrari nas próximas corridas. Mas, ao mesmo tempo, a Ferrari precisa se concentrar em 2026 e não deixar essa disputa nas mãos da Mercedes. Vamos ver o que Emerson Fittipaldi declarou sobre Verstappen. Max Verstappen é a referência absoluta da Fórmula 1 moderna. Grande parte do paddock pensa assim, e Emerson Fittipaldi, 2 vezes campeão do mundo, confirma isso abertamente. Em uma entrevista exclusiva concedida à Autosport, o brasileiro afirmou que se fosse hoje um chefe de equipe, sua contratação principal seria justamente o holandês da Red Bull. Para Fittipaldi, Verstappen está em outro nível em comparação com os demais. Sua capacidade de conduzir o carro mesmo nos momentos difíceis é o que o torna único. Mesmo quando o carro não está bom, ele se carrega nas costas e essa não é uma observação sem fundamento. Em 2025, mesmo com uma Red Bull menos dominante do que nas temporadas anteriores, Max está em terceiro no campeonato e conquistou 187 pontos dos 194 do time, deixando apenas migalhas para os companheiros Liam Lau e Yuki Tsunoda. O domínio atribuído a Verstappen com 4 títulos consecutivos provavelmente terminará este ano, mas seu desempenho continua extraordinário. A Red Bull não possui mais a supremacia técnica de outrora, e mesmo assim Max consegue manter a equipe no topo do campeonato, demonstrando ser um fator determinante independentemente do meio. Fittipaldi também dedicou palavras importantes a Gabriel Bortoleto, jovem brasileiro da Sauber. Após um início de temporada complicado com 10 corridas sem pontos, o jovem piloto começou a brilhar, conquistando pontos em 3 das últimas 4 corridas e um 6º lugar na Hungria como melhor resultado até agora. Nas últimas 5 sessões de classificação sprint, incluindo, ele derrotou Nico Hülkenberg por 5-0, sinal de crescimento constante. Fittipaldi conhece-o desde os tempos do kart e acredita que ele atingiu um nível ainda mais alto na Fórmula 1. Sempre foi um grande talento, mas agora evoluiu também mentalmente. O mérito, segundo Fittipaldi e também Hülkenberg, é ter ao lado um companheiro rápido e constante, o que fornece uma referência técnica valiosa para acelerar o aprendizado.
Em uma equipe de centro de grupo como a Sauber, esse equilíbrio entre juventude e experiência pode fazer a diferença na obtenção de resultados sólidos. Por isso, segundo Fittipaldi, Verstappen e Bortoleto representam dois momentos diferentes na carreira de um piloto. O primeiro é o auge capaz de levar uma equipe mesmo nos momentos mais difíceis. O segundo está construindo as bases para um futuro importante, demonstrando velocidade e maturidade surpreendentes para um estreante. Para Fittipaldi, uma mensagem clara: na Fórmula 1, o talento puro conta. Mas o que diferencia os campeões é a capacidade de se adaptar e fazer a diferença mesmo quando o carro não está perfeito. E devo dizer que concordo muito com Fittipaldi. Na minha opinião, uma boa dupla na Fórmula 1 seria justamente Verstappen e Bortoleto, em uma equipe hipotética. Porque Verstappen é atualmente o piloto mais forte do grid, aquele que faz a diferença até mesmo no carro. Nós podemos ver, por exemplo, na diferença entre Verstappen e nas McLaren, onde frequentemente Verstappen conseguiu conquistar a pole e também venceu algumas corridas, apesar de o carro da Red Bull atualmente ser inferior ao da McLaren. Por outro lado, ele é um piloto que cresceu bastante graças à ajuda de Hülkenberg, ou seja, Gabriel Bortoleto, que cresceu na escola da academia dos kart de Alonso e é um piloto constante, mais rápido, o que é o mais importante para um novato. Cometeu pouquíssimos erros desde o início do ano, e isso é o mais importante para ele, tentar manter a consistência até o final do ano. Ele já está superando muitos na velocidade, e isso não é pouca coisa, considerando a experiência que Hülkenberg tem por trás dele. Deixem nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui entre nós, tudo. Nos vemos na próxima.